Dentro do nosso curso, nós estudamos as 8 primeiras palestras, são 15 palestras. As 8 primeiras, a primeira foi sobre a cosmovisão e as outras 7 sobre o código imortal, sobre a doutrina do caminho do Senhor. Depois, como nós explicamos anteriormente, esse mestre sempre combateu as religiões. E nós estamos fazendo um estudo das religiões, agora iniciamos um estudo das religiões tentando mostrar que aquele jargão que muita gente usa, que todas as religiões são boas, que todas elas por diferentes caminhos chegam a Deus, é uma premissa falsa e chega a conclusões falsas. Então nós já analisamos na anterior, a 9ª palestra, o judaísmo. E hoje nós vamos examinar o islamismo. Tocantemente ao judaísmo, falta apenas completar uma coisinha que é muito importante falar. É sobre a iniciação de Moisés. Nós falamos muito de Moisés, de tudo aquilo, e como se davam as iniciações antigas, particularmente no Egito, a cidade das 7 civilizações. Então nós vamos explicar, assim, rápidas pinceladas, como se deu a iniciação de Moisés, para que todos saibam como se davam as iniciações antigas nos templos iniciáticos. Porque depois fica fácil entender o que aconteceu nas iniciações entre os essênios, que Jesus se iniciou, e as iniciações anteriores, e as iniciações posteriores. Sempre nos cenáculos tinha o mesmo esquema de iniciação. Então, no caso de Moisés, Moisés era um grande médium, um médium incandescente, como já foi falado. Então ele tinha suas antenas ligadas, tinha suas visões, ouvia, era um médium espetacular, talvez o maior médium no planeta foi Moisés. Quem mais desenvolveu fenômenos que balançaram as leis brutas da natureza foi Moisés. As coisas que ele fez são espetaculares. Vejam, por exemplo, aquela passagem do Mar Morto, tudo aquilo. Mar Morto não, Mar Vermelho. Mar Vermelho. E outras passagens, fenômenos de Manás, codornizes, tudo aquilo durante a passagem pelo deserto e tal. Fazer jorrar água nos rochedos e tudo. Então, a iniciação de Moisés se deu como se dão todas as iniciações. Particularmente no Egito, do Hermes Trismegisto, né? O Moisés foi avisado, assim como sua mãe, a Termutes. A Termutes também, a princesa, sua mãe, era uma grande vidente, era uma iniciada também. Desde menino ele foi avisado que teria que se encaminhar para um templo iniciático. Ora, o Egito, do Hermes Trismegisto, os próprios historiadores dizem que o Egito é considerado uma biblioteca de pedras, porque existiam aqueles templos antigos, né, em que nas criptas, nas paredes das criptas é que se escreviam os hieróglifos, chamada escrita sagrada e tal. E todos os símbolos que existiam precisavam ser interpretados. Os símbolos precisavam ser interpretados, porque só se mostrava através de símbolos, que correspondem aos ícones de hoje, mas modernamente. Esses ícones que nós mexemos, hoje em dia, reparem que em quase todo lugar tem ícones. São símbolos, têm uma significação, como na computação eletrônica, assim por diante. Lá também. Então, no caso dele, como é que se dava a iniciação? Que serve para todas as iniciações de outros locais. O neófito, o noviço, digamos assim, ele era encaminhado, então, através de visões, de chamamentos, de sonhos proféticos,
para o templo iniciático. Chegando lá, ele era recebido e era submetido a uma série de testes. Eles eram testados. Testes de coragem, de perseverança, de paciência, uma série de testes. Passando nesses testes, eles iam para um átrio em que os mestres, chamados hierofantes, faziam uma espécie de uma entrevista. Na entrevista, eles já estavam na presença de uma espécie de uma estátua de Ísis. Só que a Ísis tinha um véu. A Ísis representando a verdade. Ísis representa a verdade. E esse véu representando o quê? Que para aqueles não iniciados, a verdade estava velada. Então era preciso que, durante a iniciação, esse véu fosse levantando aos pouquinhos, na medida que o iniciado, o iniciante no caso, o noviço, o aspirante à verdade, ele fosse se conscientizando. Então, no caso, passando pela entrevista, ele tinha um teste de paciência e perseverança. Ele era obrigado a fazer, durante uma semana, a varrer o pátio do átrio. Varrer para verificar a sua virtude de paciência e perseverança. Passando esse teste e os demais testes, então ele passava a ser, de noviço, um aspirante à verdade. Lá dentro do templo, havia então os pastóforos que cuidavam dos arcanos. Os arcanos eram onde ficavam os símbolos. E aos poucos, então, o hierofante ia conduzindo o aspirante à verdade a aprender a interrogar os símbolos, fazer os símbolos falarem. O segredo todo é fazer os símbolos falarem. E durante muito tempo, esses hierofantes pacientemente iam conduzindo àquilo que o Sócrates mais tarde chamou de maiêutica, a chamada maiêutica socrática. Quer dizer, cada um de nós tem que dar a luz de si mesmo, tem que se iluminar. Ninguém vai iluminar terceiros. É a própria centelha divina que, através dos seus estudos, das suas paciências, das suas reflexões, vai aos pouquinhos penetrando cada vez mais na verdade. Por isso que esse mestre, nesta encarnação, sempre disse, tem que se buscar a verdade no templo interior da consciência. A verdade não vem com mostras exteriores, é íntima. Então essa maiêutica, mais tarde socrática, o Sócrates nada mais fazia publicamente aquilo que se fazia nos templos iniciáticos. Então o aspirante à verdade, na medida que ele ia se conscientizando, automaticamente ele ia cada vez mais se aproximando do final da iniciação. O Édouard Chiré, esse grande autor francês dos grandes iniciados, ele diz que Pitágoras, que é uma vida do Moisés, ele se iniciou nos templos egípcios e ficou lá dentro 22 anos. 22 anos para se tornar um iniciado completo. Porque tinha a pequena iniciação, a média iniciação, era uma metodologia muito importante. E a alta iniciação, poucos alcançavam a alta iniciação. Quando estava bem iniciado, completamente formado, é um curso. É um curso, como hoje tem as faculdades, as universidades, era uma universidade da verdade.
Quando terminava a iniciação, praticamente, estava completa a iniciação, normalmente eles faziam uma viagem. Existia um sarcófago, que o iniciado deitava no sarcófago. Se ele fosse um bom vidente, ou fizesse desdobramentos conscientes, dupla vista, tudo, fosse um médium assim, de faculdades mais ostensivas, o próprio Hierofante fazia uma oração e ele fazia a viagem, sob a orientação do Hierofante, do mestre. Caso não tivesse, normalmente existia uma fórmula de extrair do grão de centeio uma substância que eles tomavam e abria o chakra frontal. Como tem certas substâncias hoje em dia, como LSD, por exemplo, que muita gente chama de alucinógenos, na verdade não são alucinógenos, são visógenos, porque passa a abrir o chakra frontal, a chamada terceira visão, abre-se uma janela para o mundo espiritual, ele passa a ver no outro plano, como os videntes veem naturalmente. Só que esses que não tinham essa evidência natural, era provocado artificialmente, como pode se provocar, né? Como tem lá, por exemplo, aquele chá do Santo Daime, lá na Amazônia, e por aí afora. Bom, aí feita a viagem, voltando para o corpo, estava pronto, havia o chamado juramento do silêncio. O iniciado era obrigado a jurar que tudo aquilo que ele participou lá dentro do templo, ele teria que silenciar. Que os seus conhecimentos aí fora falem através das suas obras, os seus exteriorismos, falem os seus conhecimentos aqui de dentro. Por quê? Porque na época esses templos eram muito perseguidos. Havia religiosismo de todo tipo, politeísmo, etc. Então, para o templo não ficar vulnerável a ataques de fora, como aconteceu uma ocasião com Pitágoras, que o templo de Crotona, lá na Itália, que o Pitágoras montou para a juventude, foi totalmente destruído porque alguém lá de dentro quebrou o juramento. Então, existia esse juramento. Feito o juramento, havia a chamada ceia dos iniciados. Vejam, Jesus, entre os essênios, fazia a mesma coisa. 13 séculos depois, não é? Quando Jesus sai para a vida pública, ele ceiava, tinha ceia com os iniciados. É muito conhecida a chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é a última ceia. Todos lembram, todo mundo sabe que Jesus fez a última ceia com aqueles 12 apóstolos e tal, explicando que ele já estava no fim, o caminho, ele, não é? Eu vim de meu pai e volto para o meu pai, preparando os seus discípulos para a sua volta para o outro lado. A chamada ressurreição é isso, né? Ele ia ser sacrificado e tal. Então, a ceia dos iniciados concluía, né, o curso de todos eles. Bom, é assim que se deu a iniciação de Moisés, que eu fiquei devendo, não houve tempo, não sei o que aconteceu, mas deixei de falar sobre esse assunto. Então, agora, hoje, o tema é o islamismo, também conhecido como maometismo ou muçulmanismo, mesma coisa. Vamos ver. Nós vamos notar o seguinte, que a história realmente esclarece muita coisa. Nós dissemos já no começo do estudo das religiões que a gente só vê a parte externa do iceberg, comparando as religiões a verdadeiros icebergs. Então é preciso ir à história para ver as origens dessas religiões e verificar como é que elas começaram. Se tiver um começo bom, um bom começo certo, a tendência é dar tudo certo, tudo bem. Mas se o começo já não foi tão bom, as coisas, ou foi errado, tudo mais vai dar errado. Então vamos ver como é que se deu o início do islamismo. Islame quer dizer total submissão à vontade de Alá. E para nós é Deus. Como é que se deu? Nós verificamos que, no caso do judaísmo,
o patriarca foi Abraão. O Abraão era casado com a Sarai, que depois passou a chamar-se Sara, e a Sara era estéril. Então era comum na época, a própria mulher dava uma escrava para o marido, para que a escrava tivesse filho no lugar dela. E foi o que aconteceu. A Sarai deu uma escrava chamada Agar para o Abraão, e eles tiveram um filho, que se chamou Ismael. Daí chamado ismaelismo. Ismael. Então o que aconteceu? Como a Sarai teve o Isaac, praticamente o Abraão dispensou a escrava. Começa aí, agora, a vida do Maomé. A escrava Agar sai com o seu filho Ismael pelo deserto, em direção a Meca. A Meca fica na Arábia Saudita, que fica junto ali o Mar Vermelho, né? Do outro lado já é a África. Muito bem, a Meca. Indo para lá, foi viver numa tribo de Meca, a tribo dos Coraixitas. Era uma tribo aristocrática. Vejam, no caso do Abraão, o Abraão viveu mais ou menos de 400 a 500 anos antes de Moisés. Moisés viveu no século 13 antes de Jesus. Portanto, essa passagem da Agar é mais ou menos uns 1800 anos, aproximadamente, antes de Jesus. Então, dessa tribo dos Coraixitas, a tradição islâmica diz que é dessa tribo dos Coraixitas que no ano de 570, portanto, 6 séculos depois de Cristo, então somando lá 1800 com mais 6, 2400 anos depois, nasceu na tribo dos Coraixitas um cidadão chamado Maomé. Ele, bem novinho de idade ainda, ele ficou órfão de pai e mãe. Então ele passou a ser educado pelo cuidado por um avô dele. O avô ficou muito velhinho, desencarnou, ele passou a ser cuidado por um tio. E ele cresce analfabeto. No Alcorão, que é esse livro aqui, ó, o Alcorão chama, diz que o Maomé era um umi com 2 M's. Umi quer dizer iletrado, analfabeto praticamente. Então ele era analfabeto. Ele cresce e ele se torna, jovenzinho, um guia de caravaneiros no deserto. Então ele passou a ser um expert no deserto, ele passou a conhecer todos os meandros do deserto, porque ele guiava os caravaneiros que vinham de fora, etc. Quando ele tinha 25 anos, ele se casa com uma viúva chamada Khadija. A Khadija era 15 anos mais velha que ele, portanto tinha 40 anos. Claro que ele ficou praticamente rico. Durante uns 20 anos depois, a viúva desencarna. Então ele já tinha os seus 40 e poucos anos, 45 anos mais ou menos. Aí aconteceu um fenômeno com ele, que descreve aqui no Corão, né? E que ele alega que o anjo Gabriel, aquele anjo das anunciações, que foi anunciar a vinda do João Batista e Jesus, o Gabriel, o mesmo anjo, aparece a ele e ditou a ele uma porção de preceitos divinos. Como ele era analfabeto, ele nada escreveu. Então, os sábios da época disseram, olha, você vai, à medida que for aparecendo esses ensinamentos, você vai ditando para uns escribas. Então, colocaram ao lado dele
escribas, que ele, na medida que ele ouvia as coisas, ele gravava, memorizava aquilo e depois ele passava para os escribas. Então foram escrevendo. Naquela época não tinha papel, se escrevia em folhas de tamareiras, né? Em pergaminhos. Pergaminhos eram peles de animais, né? De cordeiros, cabras, etc. Era muito comum escrever. Onde é que ia escrever? Não tinha papel na época. Então, aconteceu isso. Aos pouquinhos ele foram formando esse mundaréu de informações. E quando ele tinha, mais ou menos, foi em 522, ele tinha mais ou menos 50 anos, por aí, ele recebeu um aviso de que ele teria que expulsar os ídolos da Caaba. Caaba era o templo em Meca. Nesse templo eles cultivavam ídolos, tinha mais de 300 e tantos ídolos que eles cultivavam, era o politeísmo. Ele teria que implantar um monoteísmo de Ibrahim. O Abraão, para eles, é Ibrahim. O monoteísmo de Ibrahim. E ele então tentou, só que ele foi rechaçado. Ele volta, faz as suas pregações e tal, conseguiu muitos adeptos. Então, no ano de 522, no dia 22 de setembro de 522, ele sai com um grupo dele que ele conseguiu de adeptos e foi para uma cidade próxima chamada Iatribe, que mudou o nome depois para Medina, muito próximo da Meca. Foi para Iatribe. Chegando lá, ele fez as suas pregações todas, conviveu com uma comunidade judaica. Daí porque os historiadores dizem que muitos dos ensinamentos e muita coisa dos preceitos judaicos estão no Alcorão. Não é? Por quê? Porque teria sido influência judaica no próprio Maomé, como o jejum, abster-se de carne de porco, etc. Tem alguns preceitos que tem aqui no Alcorão que coincidem com os preceitos judaicos. Daí a influência judaica dele. Ele conseguiu lá perto de uns 10 mil adeptos, e ele resolveu voltar então para Meca, para tentar implantar um monoteísmo de Ibrahim. Mas ele não tinha recursos na época. Então ele começou a assaltar caravanas. Ele assaltou 6 caravanas de mecanos. No assalto, como ele conhecia bem o deserto, era fácil para ele aprontar aquelas ciladas, aquelas coisas todas. E eles, o chamado butim, quer dizer, os despojos de tudo aquilo da caravana, 4/5 ele distribuía para os seus guerreiros, seus seguidores. 1/5 ficava para ele, chamado dízimo. Eles saem de lá, com 10 mil mais ou menos, voltam para Meca. Ele volta com essa turma toda para Meca. Chegando em Meca, ele tenta novamente conquistar a Caaba, e conseguiu. Ele conquista a Caaba, expulsa todos aqueles ídolos, aqueles 300 e tantos ídolos, e implanta o monoteísmo de Ibrahim. Quando chega mais ou menos em 631, 31, ele resolve voltar para Medina. Ele vai para Medina com muitos seguidores. Chegando lá, ele faz suas pregações, etc., e adoece, pega uma febre. Nessa febre, ele já tinha várias esposas e algumas concubinas. Ele se torna polígamo. Então ele passou a ter 5 esposas legítimas e várias concubinas. Ele pega uma febre
E ele, após ter ido para a mesquita lá, direitinho, orar, volta e pede para que a Aisha era a predileta dele. Ele teve a Aisha tinha 15 anos, quando primeiramente ficou a ser esposa dele. E era a predileta dele, ele chama a Aisha, a predileta dele, e a história conta que ele desencarna nos braços da Aisha, com 62 anos. Então ele reencarnou em 570 do nosso século, desencarnou em 632, 62 anos. Quando ele desencarna, os seus discípulos que tinham ficado em Meca se tornam califas. Então eles resolvem seguir os ensinamentos de Maomé, que era a chamada Guerra Santa, a de Jihad. O Maomé prega no Alcorão, seria o anjo Gabriel. Difícil de a gente acreditar que o anjo Gabriel viesse obrigar as pessoas a se tornarem discípulas do Islã, de Alá, através de Guerra Santa. A guerra sempre tem muita sangueira. As guerras eram brutas, com espadas, muito sangue, muito sofrimento, decepações de braços, de cabeças, de tanta coisa. Isso é chamada de jihad. Então, eles resolvem implantar o chamado pan-islamismo. Pan quer dizer tudo. O mundo conhecido da época teria que se tornar islâmico, à força. Se não fosse pelo bem, seria pelo mal. Então, esses califas resolvem, então, implantar o islamismo. Eles saem de Meca, conquistam ali todo o norte da África, do Egito, a Tunísia, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, Marrocos. Toda essa área se tornou muçulmana. Atravessaram o Gibraltar, o Estreito de Gibraltar, passaram para a Península Ibérica, conquistaram, foram aos pouquinhos conquistando todo o sul da Espanha, parte de Portugal, etc. Até hoje, no sul da Espanha, em Granada, tem lá a Alhambra, né? Tem lá o que restou da passagem deles lá. É muito conhecida, muito visitada por turistas, etc. Um lugar interessante para conhecer. No sul da Espanha. E foram subindo. Sevilha, a chamada Andaluzia, e foram indo. Alcançaram já os Pirineus. Atravessaram os Pirineus, já passaram lá para a França. Em 100 anos, eles foram parar em Poitiers. Lá um rei chamado Carlos Martel venceu. Os califas bloquearam esse avanço da jihad, através da jihad. Por onde eles passavam, quem eles conquistavam, eles faziam a mesma coisa. 4/5 para os guerreiros deles, 1/5 para os califas. E os povos conquistados pagavam dízimos para eles. Então, a conquista foi fácil conquistar novos adeptos, porque eles se enriqueciam com tudo aquilo, para poder fazer todo aquele trabalho. Resultado, eles invadiram não só todos esses países, mas depois invadiram todo o Oriente Próximo e o Oriente Médio. Hoje, eles estão praticamente em todo o Oriente Próximo e Médio, é quase que muçulmano, né? Nós pegamos ali toda a região, toda a Arábia Saudita, praticamente, todo o norte da África, boa parte da África também. Grande parte da África, na Nigéria, por exemplo, tem muitos muçulmanos. E lá tem o chamado Boko Haram hoje, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Boko Haram, que é um terrorismo terrível, que decepam a cabeça das pessoas,
que pegam aquelas menininhas todas, mocinhas, então, das escolas e tal, estupram, fazem coisas terríveis. Hoje. Não é só do passado, não. Hoje. Como tem em muitos lugares da Somália, Etiópia, ali, muito muçulmanismo se irradiou pela África. O Iraque, por exemplo, que é a antiga Babilônia, é muçulmana. Pega, por exemplo, todos aqueles Emirados Árabes, aqueles 7 Emirados Árabes ali, tudo. O próprio Irã, não é? Que é a antiga Pérsia, assim vai, não é? A Síria, a Turquia, Paquistão, Afeganistão, Kurdistão. 1,3 bilhão hoje, que os historiadores comentam, são da população, da demografia planetária, que é de 7,5 bilhões, mais ou menos hoje, 1,3 bilhão, veja, um percentual muito grande, é constituído de islamitas. Infelizmente, esses islamitas estão muito separados, é uma colcha de retalhos. Lamentavelmente, lá criaram seitas, por exemplo, os sunitas, que vêm desse califado, são sunitas, os xiitas, que vêm lá do sul da Babilônia, da antiga Babilônia, descendentes de um neto do Maomé, chamado Hussein, que são os xiitas, que pega ali todo o Irã também, em várias partes do Líbano. Então, existem as duas grandes facções, sunitas, xiitas, tem os wahhabitas, tem os alauítas. Os alauítas é lá do Bashar Assad, onde está havendo aquele problema na Síria. Na Síria, o Bashar Assad é alauíta. Então, eles estão muito divididos. Daqui a pouquinho nós vamos estudar a situação atual naquela região. Então vejam que eles querem tornar todo o planeta islâmico. A ordem é essa. Todo o planeta. Já conseguiram toda aquela região. Ali a Europa já está toda infiltrada. Quem anda lá pela Europa, Paris está cheio de muçulmanos, aquelas moças lá, tudo de aquele véu aqui, direitinho. Paris, nossa. Londres, várias cidades europeias, e eles acham que vão, daqui a uns 30 e poucos anos, toda a Europa será islâmica. Por quê? Porque eles adotando a poligamia, automaticamente eles proliferam muito. Enquanto os europeus normalmente têm um filho por casal, no máximo 2, eles têm um mundaréu. O Bin Laden, só para dar um exemplo, o Bin Laden, aquele do famoso aí, Bin Laden, que desencarnou há pouco tempo, ele era o 32º filho do pai dele. O pai dele era um engenheiro que construiu, inclusive, a Meca, a mesquita de Meca, que hoje recebe mais de 2 milhões a 3 milhões de maometanos. O pai dele, quantos filhos teve? Se o Bin Laden era o 32º, e não consta que ele era o Benjamim, quer dizer, o mais novo, pode ser que tenha até mais filhos. Então, eles acham que com o tempo, como eles estão invadindo toda a Europa, com o tempo, automaticamente, a população maior vai ser islâmica. Uma coisa natural, é uma questão de tempo só. O grande problema que eles vão enfrentar é essa divisão existente entre eles. Daqui a pouco eu vou examinar isso. Bom, no caso, então, para ter uma ideia geral do islamismo, né? O livro sagrado deles é esse aqui, o Alcorão.
O Alcorão, ele se constitui. É um todo, se dividido em partes, né? Em livros, etc., mas dividido em capítulos, chamadas suras. E os capítulos se dividem em versículos. Então, nesse livro tem 114 suras e mais de 6.000 versículos. Bem, vamos ler um pouquinho eu selecionei alguns versículos dessas suras, para vocês verificarem que os próprios historiadores dizem: o Alcorão não é uma Bíblia pacífica, não é um livro pacífico, porque prega guerra o tempo todo. E as mulheres, então, são colocadas numa situação realmente lamentável. São objeto na mão deles. E fazem que, em alguns lugares, elas são proibidas até de estudarem. Desse 1.300.000.000 de muçulmanos, 50% se constitui, um pouco mais, de analfabetos. Seguindo Maomé, que era analfabeto. E as mulheres, normalmente, em alguns lugares, bons lugares, como o Afeganistão, por aí, Paquistão, etc., eles são obrigadas, as mulheres são obrigadas a se tornarem analfabetas. Não podem estudar. Recentemente, tem uma menina de pouca idade, até saiu na televisão há pouco tempo, ela se rebelou contra isso, queria ir para a escola, etc., levou um tiro aqui, foi parar, está em Londres hoje. Aparece nas televisões, aí já deve ter visto aí. Não é? Ela faz um movimento grande para ver como é que eles tratam as mulheres, uma coisa lamentável. Então, extraído daqui, extraí alguns suras para vocês terem uma ideia de que não é um livro pacífico, não pode ser um livro vindo de Deus. Não dá para entender. Vamos ver. Vou citar alguns aqui. Tem uma sura, por exemplo, 58, que é o versículo 5, diz assim: sabei que aqueles que contrariam Alá e seu mensageiro, que é o Maomé, serão exterminados, como o foram seus antepassados. Por isso nós lhes enviamos lúcidos versículos, e aqueles que os negarem sofrerão um afrontoso castigo. Vejam a sura 9, versículo 123. Diz assim: ó fiéis, combatei os vossos vizinhos incrédulos, para que sintam severidade em vós, e sabei que Alá está com os tementes. No Alcorão, Surata 9, versículo 5. Mas, quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os, porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat. Zakat são os dízimos. Uma outra sura. Ó fiéis, não tomeis por amigos os judeus, nem os cristãos. Os cristãos aqui são os católicos, né? Que sejam amigos entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por amigos, certamente será um deles, e Alá não encaminha os infiéis. O Sura 2, versículo 191. Esses infiéis, matai-os onde quer que se os encontreis, expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição
é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Todos nós somos infiéis. Se eles vieram para cá com essas ideias, seremos todos assassinados. A Sura 2, versículo 193. Combatei até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Alá. Então, combatei os infiéis até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Alá. Tem que impor. A Sura 9, versículo 89. Porém, se rebelarem, capturai-os, então matai-os onde quer que os acheis. Uma outra sura. Combatei aqueles que não creem em Alá e nem professam a verdadeira religião. O Sura 5, versículo 33. O castigo para aqueles que lutam contra Alá e seu mensageiro é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e os pés opostos. Com relação às mulheres, veja como é que eles tratam. Quanto àquelas mulheres de quem temeis desobediência, vejam bem quantas mulheres hoje nos desobedecem, né? Se nós fôssemos seguir o que eles mandam, não é? Aqui no Brasil, então, quanto àquelas de quem temes desobediência, devem admoestá-las, primeiramente, admoesta, olha lá, enviá-las a uma cama separada e batei nelas. Chicote. E tem uma tradição islâmica que diz assim: fazei guerra com sangue e extermínio a todos que não creem em Alá. Quando encontrardes com os infiéis, matai-os. Esta é uma Bíblia sagrada. Isso foi extraído do Corão. Na verdade, o nome original é Alcorão, mas como o prefixo al, entre os árabes, na língua árabe, quer dizer o. Então, eles falam Alcorão, se diz assim, o Corão. É a mesma coisa, né? Bom, então vejam o livro sagrado deles, o que diz. Então, quem acompanha pelos jornais, pelas televisões, esses acontecimentos que estão ocorrendo lá, com o Estado Islâmico, com o Boko Haram, etc., está tudo aqui. Eles estão seguindo exatamente o Corão. Os chamados ultra-radicais. Porque toda religião tem os que não ligam muito, né? Indiferentes. Então, aqueles moderados, que é a grande maioria é moderada. E tem aqueles radicais, são os que mandam. Os radicais são os que mandam nas religiões. E agora apareceram os ultra-radicais. Que os radicais, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, os radicais, os moderados, estão se ligando com os próprios inimigos para segurarem os ultra-radicais. Está assim. Bom, vamos fazer aqui então um estudo paralelo, assim, só para vocês terem uma ideia, entre os judeus e os palestinos. Por quê? Na verdade, eles se odeiam. Todo mundo sabe disso, não é? O Israel hoje é uma nesga de terra de 25 mil quilômetros quadrados ali, não é? Ele está cercado de um lado do Hamas, terrorismo do Hamas, do outro lado do Hezbollah, do lado de cá eles têm o Al-Fatah, e um conjunto de
povos islâmicos que querem varrer Israel do mapa. Jogar Israel no Mediterrâneo. Porque Israel é infiel. E Israel tomou conta da Palestina e expulsou os palestinos. Aquela guerra dos 6 dias. Foi falado aqui. Não é? Lembra disso? Deve ter lembrado. Então, Israel é o inimigo. E Israel não sai de lá. Porque lá Deus deu a Israel aquela região em posse perpétua. Então é nosso. Nós somos o povo escolhido. Se o povo escolhido, Deus nos deu a Palestina. Nós tivemos que sair daqui há alguns séculos atrás, muitos séculos atrás, expulsos pelos romanos, né? Mas voltamos para cá porque aqui é nosso. E eles não admitem, porque Israel expulsou muitos dos islâmicos, dos palestinos que estavam lá. Então, na verdade, eles são irmãos. Por quê? Originalmente, como nós já falamos aqui, quem é o pai comum de judeus e islamitas? Quem é o pai comum? É Abraão e Ibrahim. É o mesmo. Eles têm um pai comum, um patriarca comum, e tem 2 matriarcas diferentes. As mães, originalmente, deles são diferentes. A Sarai e a escrava Agar. E deu tudo isso que nós estamos vendo. Deu nisso que está aí. Historicamente, eles deveriam ser irmãos. Deveriam estar vivendo em paz. E não é o que está acontecendo. Por quê? Qual é o pomo de discórdia? Qual é o nó górdio a ser desatado? É justamente a Palestina, que Israel diz que é deles, expulsaram de lá os palestinos, e os palestinos querem estabelecer um Estado palestino e não conseguem. Então, tudo isso. E também, porque dentro das muralhas do Templo de Salomão, vejam bem, é ponto pacífico que os israelenses querem restabelecer o Templo de Salomão. Só que eles perderam a viagem. Tem um cidadão tupiniquim aqui que fez no Brás um templo já, para 10 mil. Já passou a perna neles. Enquanto eles estão tentando fazer lá, aqui já tem. Manda vir para cá, que já está aí. No Brás tem um templo maravilhoso lá. E o cidadão ainda põe lá um chapeuzinho, aqueles parâmetros todos, deixa crescer a barba, porque os religiosos assim, mais radicais do judaísmo usam aquela barba comprida, né? Pode ver, já tem um templo de Israel, tupiniquim aqui no braço. Mas então, o pomo de discórdia lá é que nas muralhas, né, eles querem restabelecer o templo de Israel, o templo de Salomão. O templo de Salomão. Né? E lá é impossível. Por quê? Porque durante o tempo que os palestinos ficaram lá, eles fizeram uma mesquita, a mesquita de Oman, chamada Al-Qizada, uma coisa assim. E lá tem uma esplanada, né? E esse morro, esse monte, o Israel chama esse monte onde está a mesquita de Monte Santo. Então eles querem orar lá, querem orar no Monte Santo, querem entrar lá dentro. Os muçulmanos não aceitam que eles entrem lá dentro. Então deu as chamadas intifadas. Eles se revoltam, porque é sagrado. Então para poder construir o templo de Salomão, precisa derrubar a mesquita de Oman, ou Al-Qizada. Como fazer isso? Não se consegue. O Brasil já passou na frente deles. Não é? Então, esse é um problema seríssimo entre eles lá, que eles não conseguem resolver. Bom, então vamos fazer um paralelismo, assim como estou falando, né? Ver no que é que eles coincidem e no que é que eles discordam, para poder entender se são 2 povos teoricamente irmãos,
duas religiões irmãs. Por que eles discordam? Vamos ver algumas discordâncias, algumas diferenças entre eles, para que nós possamos entender um e o outro. O livro sagrado para os judeus é o Talmud. O Talmud é um livro, são 12 volumes. Pega a Torá, que é o Pentateuco, né? E todo o Velho Testamento, e mais as tradições judaicas. São 12 volumes. Para os islâmicos é o Alcorão, e também eles aceitam o Torá, Adão e Eva, tanto que o primeiro profeta para os islâmicos é Adão, e aceitam os profetas do Velho Testamento. Jesus é um grande profeta para eles, não do tamanho de Maomé. Maomé é o grande, mas Jesus para eles também é profeta. Admite até o João Batista, tudo direitinho. Só que eles são confusos, porque Jesus nunca mandou fazer o que eles estão fazendo. Aliás, Jesus nunca mandou fazer nem cruzadas, que o catolicismo fez. Aquelas guerras todas sangrentas, cruzadas em nome de Jesus, Jesus nunca mandou fazer aquilo. Não é só lá que está errado, não. Outras religiões também estão. Isso nós vamos falar, então, na próxima palestra, vamos falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. E vai ver que também não é santa. Nenhuma dessas religiões nós podemos chamar de santas. Por isso que esse nosso mestre, nos folhetos que todo mundo lê aí, ele ataca as religiões. Não sem razão. Por que as pessoas estranham quando ele fala a besta do Apocalipse e tal? Cita, inclusive, os versículos do Apocalipse e tudo mais. Cita o sermão profético de Jesus e tudo. E as pessoas não leem, não vão pesquisar na história e aceitam naturalmente esses absurdos. Isso é uma irresponsabilidade para consigo mesmo e para com a verdade. As pessoas que teriam que ter consciência do que estão fazendo têm a obrigação de estudar, conhecer, para ser um bom apóstolo da verdade. O que confere autoridade é a sabedoria. Se um bom apóstolo tiver esses conhecimentos, ele será um melhor apóstolo, porque ele tem condições de explicar cientificamente, porque a história é uma ciência, os equívocos dos religiosismos. Aí aflora o quê? A verdade. Então vamos lá. O Alcorão quer dizer, sabe o quê? Recitação. Por quê? Porque se os muçulmanos, 50% é analfabeto, eles não vão ler. Então é tudo recitado e memorizado. Por isso que a gente vê essas cantorias, né? Quando na época do Ramadã, que eu vou falar daqui a pouco, o Ramadã pode verificar aqueles quase 3 milhões que vão todo ano para lá, em Meca, pode ver que é uma cantoria, é uma recitação. Tudo recitado. Então, eles memorizam. Então, esses analfabetos são massa de manobra para esses líderes. Os líderes têm acesso, a massa não. Uma data importante, um evento importante. Para os judeus, o Yom Kippur é o dia do perdão. Eles fazem jejum. O judeu faz jejum do nascer do sol ao pôr do sol. É o Yom Kippur. E perdoa todos os pecados e perdoa todo mundo. Se toleram. Né? Depois de terminado um dia só, o judeu só faz um dia. Terminado, eles fazem uma ceia deles lá, e a ceia deles tem uma significação grande e tal. O peixe, eles só comem a cabeça do peixe, por quê? Por que é a cabeça? Porque os judeus têm que liderar, é cabeça. E assim, a romã, e outras coisas, que tem toda uma culinária própria dos judeus. Não é? Mas então, o jejum dos judeus é um dia, o Yom Kippur. O jejum dos islâmicos
é o chamado Ramadã. O Ramadã é o seguinte, no 9º mês lunar, vejam bem, nós aqui do mundo ocidental usamos o calendário solar, 365 dias e 6 horas. Né? Cada 4 anos, um ano bissexto e tal. Um dia a mais no fevereiro. Eles têm o ano lunar. O ano lunar é de 254 dias e 12 horas. É diferente. E o 9º mês do ano lunar, eles têm o chamado Ramadã. O que é o Ramadã? Nesse um mês, do nascer do sol ao pôr do sol, jejum. De jejum. E não cortam unha, não fazem barba. Nesse período, né? Nesse período do nascer do sol ao pôr do sol. Relações sexuais, todas essas coisas eles evitam, né? E fazem as chamadas abluções. 5 orações por dia, orando de frente para a Meca. A Meca é onde está a Caaba, onde está a Pedra Negra. Eles adoram a Pedra Negra. Está dentro da Caaba. E eles têm que orar de frente, fazendo aquelas genuflexões de frente para a Caaba, em Meca. O grande problema é o seguinte, que a gente imagina. Você tem uma bússola, né? Como é que sabe que está orando de frente para a Meca? Pode estar orando de costa. Não deve ser fácil descobrir. Onde é que está a Meca? Para lá, para cá, para lá. Não deve ser fácil. E eles dizem o seguinte, tem que fazer as abluções. Abluções são lavagens, né? A purificação. Tem que lavar o rosto, o pescoço, as mãos, os pés. Os pés tem que lavar 2 vezes, não sei porquê. Até o tornozelo e tal. Porque se não lavar, não tem purificação. Só os pecados menores que são purificados. Os grandes pecados, sem ablução, nada feito. Bom, então, esse Ramadã, o que é esse Ramadã? Eles dizem o seguinte também, que há uma obrigação de todo o muçulmano, de pelo menos uma vez na vida, fazer uma peregrinação a Meca. Pelo menos uma vez na vida. Então, todo ano, no mês lunar do Ramadã, vão aquelas caravanas para lá, normalmente uns de 2,5 milhões, 3 milhões de muçulmanos, de todas as seitas, sejam xiitas, sunitas, alauítas, wahhabitas, que se odeiam, mas todo mundo vai de branco, porque ele é deserto, muito calor. Lá tem a mesquita, que tem a Kaaba. Essa mesquita, dizem, que foi projetada pelo pai do Bin Laden, que era engenheiro. Devia ser muito rico, porque para ter muitas mulheres tem que sustentar. Para ter mais de 32 filhos, é sinal que tinha muitas mulheres. Então o pai de Bin Laden devia ser rico, provavelmente. E dizem que o Bin Laden ele queria ser um ayatollah lá em Meca. Era o grande objetivo dele. Os americanos não deixaram, né? Desencarnou já. Então, indo para lá, o que eles tinham que fazer lá? Lá eles ficam pelo menos 15 dias, lá em Meca. Quem vai fazer a peregrinação. Como se faz a peregrinação aqui para Aparecida do Norte, se vai a Fátima, a Bernard, algumas outras peregrinações, tem a Vaticano, etc. Então eles fazem a peregrinação, 15 dias. O que se acontece nesses 15 dias? Vão para lá, tem que dar 7 voltas em torno da Kaaba, onde está a Pedra Negra. Então aquele mundaréu de gente, quem vê em televisão, eu já vi várias vezes em televisão, todo ano passam, eu vejo. Então fica aquela massa tremenda, dando voltas. O ideal seria que eles pudessem colocar a mão na Pedra Negra, mas não é viável, não dá. Então aquele mundaréu de gente. 7 vezes, 7 voltas. Depois, eles têm que atravessar, tem que ir uma cidade muito próxima dali,
que tem que atravessar um viaduto lá que é complicado, esse viaduto ele é muito estreito, e o pessoal quer passar um atrás do outro, cai gente lá para baixo e tal, diz que dá muitas mortes e tudo mais, mas eles são fanáticos e vão. Onde chega nessa pequena cidade, tem 3 pilares representando os demônios. Eles acreditam em Satã. Tanto que o Ayatollah Khomeini chamou os Estados Unidos de o grande Satã. Né? Tem Satã pequeno, médio e grande, sei lá. Então tem 3 pilares representando os demônios. E eles têm que atirar pedras, porque lá tem muita pedra. Como eles gostam de atirar pedra. Qualquer coisinha estão atirando pedra, atirando pedra. Desde a época de Jesus. Até uma das formas de execução de pena capital é atirando pedras. Eles colocam uma pessoa dentro de um saco e todo mundo joga pedra. Mata a pessoa a pedradas. A chamada Sharia, que é a lei deles, que eles querem implantar a Sharia no mundo inteiro. Se eles vierem para cá, implantarem a Sharia aqui, as mulheres estão fritas, principalmente. Tá certo? Se divorciar, arrumar um outro, já é complicado. É crime, adultério, não sei o quê, umas coisas assim. Então, tem coisas terríveis. Então, tem que atirar pedras. Então, se machucam lá, né? Porque não é todo mundo que tem pontaria, né? Aí, atira aqui, atira ali. Bom, é um problema. Depois, eles têm que sacrificar um animal. A terceira obrigação. Tem um local lá que tem até um frigorífico, porque onde vai pôr todos os animais sacrificados? Aquele mundaréu de gente. E não tem ovelha, cabra para todos aquele pessoal. 3 milhões, onde vai arrumar tudo? Então eles pegam um camelo, vale 10 ovelhas, por causa do tamanho. Uma vaca, assim por diante. Então, matam à vontade, uma sangueira danada, e vai tudo para um frigorífico para não se perder, claro, né? Isso no mundo inteiro, a obrigação deles é sacrificar um animal. É obrigação da tradição islâmica. Quantos animais, coitadinhos, são sacrificados todo ano por causa disso, né? Uma quarta seria visitar aquela nau do Noé. Dizem que a nau do Noé foi encontrada no Monte Ararat. O Monte Ararat fica ali próximo, dessa região aí de Meca. Seria encontrada a Arca de Noé. Então eles vão para lá visitar a Arca de Noé, aquela coisa toda. Bom, então isso demora mais ou menos uns 15 dias. Eles não têm jejum do nascer do sol ao pôr do sol, não cortam as unhas, não fazem a barba, não têm relações sexuais, tudo proibido. Não pode beber bebida alcoólica, não pode comer carne de porco de jeito nenhum. Então tem uma série de regras, né, que eles fazem isso e tudo mais. Bom, esse é o Ramadã. O clero. Os judeus têm o rabinato, né? O judeu tem um clero, rabinato e tal. Eles também. Os islâmicos também têm. Lá tem os califas, tem os vizires, tem mulás, e tem os maiores, o Ayatollah, né? O Ayatollah acho que é o maior de todos, né? E os judeus normalmente usam aquele kippah, né? Está cheio de judeu que para entrar dentro da sinagoga, que é a dos judeus é a sinagoga, deles é mesquita, né? Eles têm que se cobrir. Quem não se cobrir não pode entrar na sinagoga. Eu uma vez entrei lá e tive que colocar um chapeuzinho e tal. E no caso dos islâmicos, né, para entrar dentro da mesquita, é preciso fazer primeiro as abluções, essa lavagem toda, essa purificação. Depois, vão para o local, tiram os sapatos, não podem entrar com sapato, descalços. Né? Existe aí ali em Marrocos, que eu por acaso estive lá, uma mesquita chamada Mesquita de Hassan II. É uma mesquita enorme, uma das maiores mesquitas islâmicas, cabe 25 mil pessoas, 20 mil embaixo
na parte de baixo, 20 mil. E na parte dos mezaninos, dos dois lados, uns 5 mil mais ou menos. Então, tem um guia turístico, inclusive, diz lá, alguém perguntou lá e ele foi explicar por que lá em cima, as mulheres têm que ficar lá em cima e os homens embaixo. Por que não deixam as mulheres orarem com os homens? Ele deu uma resposta muito engraçada. Ele diz, porque quando a gente faz a genuflexão, eles fazem aquelas genuflexões, as mulheres ficam fazendo genuflexão na frente deles, eles não querem ficar orando para o loló das mulheres. Então separam. Olha, não sei se essa explicação é correta. Né? Foi a explicação que deram para a gente lá. Também foi a única vez que entrei dentro de uma mesquita. Não sei se é isso mesmo, né? Pode ser que seja uma brincadeira dele, né? Bom. O que mais que tem de diferença? Bom, a indumentária já falei, né? Eles usam o kippá, os judeus geralmente usam o kippá, e aqueles mais radicais usam um chapéu assim preto, roupa preta, barba comprida, tem um mundaréu de filhos com aqueles trancinhas, umas coisas esquisitas, né? E os religiosos islâmicos usam aqueles turbantes, né? Turbantes e tal. E as mulheres usam aquele chador, por exemplo. O chador usa roupa, aquela indumentária completa, só fica com os olhos de fora. Quer dizer, muito homem pode usar o chador, ninguém sabe o que é, pensa que a mulher que lá está dentro é um bandido, um assassino, fugindo da polícia, põe um chador. Aqui no Brasil, nossa, quanta gente aí, bandida aí, ia escapar. Porque se põe um chador, como é que a polícia vai saber? Só com os olhos de fora, anda por aí tudo. Mandado de prisão, vai prender como? Não sabe quem está lá dentro? É uma coisa esquisita. Eles usam o chador. E no lugar, uma forma mais suave, aquelas mulheres usam aquele véu, assim, aquela cobertura e tal, né? Os judeus não têm, para as mulheres parece que não tem nada, né? Bom, o que também discorda é que os judeus não admitem Jesus, né, como Messias e tudo mais. Eles admitem Jesus, mas como um profeta menor. Mas eles admitem João Batista e tudo. E os judeus não. Né? A cultura. O que caracteriza os judeus, como eles são poucos, os judeus têm mais ou menos uns 7 milhões lá em Israel. Uns 9 milhões espalhados pelo mundo. Só em Nova York tem 3 milhões. Não é? De judeus. O Brasil tem uns 200 mil, a Argentina tem uns 500 mil, a Argentina tem muito judeu. Então, espalhados por aí. Na Holanda tem muito, na Bélgica, né? Tem grandes joalherias e tudo mais, tem muito judeu e tudo mais. Então, eles são uns 16 milhões. O que caracteriza o judeu? Eles são muito bem educados, estudiosos. Os judeus têm grandes gênios. Vejam, eles fizeram lá de Israel, onde eles estão, no deserto, vejam coisas maravilhosas que eles fizeram lá. Né? Nossa, cidades, aquelas coisas, Tel Aviv e tudo aquilo. Né? Enquanto os árabes, 50% analfabetos. Há uma diferença grande entre os judeus e árabes. Né? Os árabes são 1 bilhão e 300 milhões, 50% analfabetos. Eles são 16 milhões e grandes universidades e tudo mais, judeus. Né? Eles se destacam, né, nessa parte. Essa é uma diferença grande. Bom, lá também, né, a mulher, os judeus são monogâmicos. Não é? Monogamia. E eles adotam a poligamia. Então veja que são duas religiões teoricamente irmãs. Veja com o tempo na história, como a história mudou tanto que eles se tornaram hoje inimigos, se odeiam. Eles têm ódios um dos outros, a ponto
de Israel para poder se defender. Israel tem 200 mini-bombas atômicas. 200 arquivadas lá. Porque são mini-bombas atômicas, porque são bombas atômicas limpas, que eles dizem. E o Irã, por exemplo, que é uma das maiores potências árabes, está tentando fazer a sua. E os americanos, e os franceses, e ingleses e tal, estão tentando evitar. Está vendo? Quem acompanha isso sabe, né? Por quê? Porque se Israel, que é um perigo para eles, tem, eles querem ter também. Por quê? Por que não podem ter? Então tem esse problema sério, não é? Muito sério. Bom, isso com relação a essas características diferentes, né? Bom, então agora vamos falar o seguinte. Vamos dar uma examinada, então, no cenário atual de lá. Vamos ver como é que está ali aquela região do Oriente Médio. Vejam bem. Os Estados Unidos, de certa maneira, tiveram uma infiltração boa de muçulmanos. Aquela turminha que jogou aqueles 2 aviões naquele Central Trader, não é? World Trade Center, né? Que deu tudo aquilo, no Pentágono também, etc. Era gente que estava lá dentro, dos Estados Unidos. Pegaram aviões de lá, vivendo lá, preparados fora, mas lá. Então, os Estados Unidos estão com problema. O Brasil, por exemplo, graças a Deus, não se tem notícia, né, aqui de muçulmanos. Vejam, por exemplo, São Paulo tem, dizem, uma comunidade libanesa de 4 milhões. Por isso que São Paulo elege prefeito, o quê? Kassab, Maluf, Haddad, né? Scaff, se quiser também vai poder ser, porque elege, notem bem, como Washington, na Nova York, Washington, nos Estados Unidos, o prefeito normalmente ele é de cor, colored. Por quê? Porque Washington, a população, a maioria é negra, né? Então tem. Mas por que nós não temos o problema aqui dos libaneses? Por quê? Porque esses libaneses que vieram para São Paulo e para o Brasil, de certa maneira, eles foram expulsos de lá pelos muçulmanos. São católicos maronitas. Aquela igreja que tem aqui na Liberdade é de católico maronita, católicos ortodoxos. Então não tem perigo nenhum. O grande problema deles é que eles discordam do catolicismo romano, que não adota o Papa. A diferença é que os ortodoxos são esses, não aceitam o Papa. Tem toda aquela liturgia, tudo certinho, só que não tem Papa. Tem lá o chefão deles, mas não tem o Papa, só isso. Então o Brasil, felizmente, nós não temos notícias do perigo dos muçulmanos, nem nada. Vir para cá, não se tem notícia. Então o Brasil, nessa parte, está bem, né? Mas o Oriente Médio todo está agora pegando fogo. Muitos políticos, esses especialistas em política internacional, dizem que lá é uma verdadeira bomba relógio. Lá é um barril de pólvora. Uma hora qualquer pode estorricar tudo. E o que está perturbando muito tudo lá agora são os ultra-radicais islâmicos, chamado Estado Islâmico. Lá naquela região da Síria, parte da Síria, parte do Iraque e parte do Kurdistão, ali eles vieram, são ultra-radicais, terríveis. Eles querem implantar o pan-islamismo de uma maneira mais violenta que nem os moderados e os próprios radicais estão aceitando. Então está acontecendo o seguinte, tá? Houve agora uma aliança de países como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, etc., que tiveram seus jornalistas decepados da cabeça, que eles colocam, né? Ofenderam o quê? Ofenderam os Estados Unidos, ofenderam a Inglaterra, ofenderam a França. Estão se levantando e todas aquelas seitas, wahhabitas, alauítas, etc., Irmandade muçulmana, não sei o quê, estão contra eles, porque são bárbaros. Como tem
Aqui, na África Ocidental, na Nigéria, tem o Boko Haram. Boko Haram está fazendo igual a eles lá, copiando o Estado Islâmico. São terríveis, entram naquelas mesquitas e decepam cabeças, pegam aquelas meninas, estupram as meninas. Então, é uma coisa terrível, que nós, aqui no mundo ocidental, a gente vê só nos jornais, nas televisões, notícias. Mas quem está vivendo isso lá, deve ser algo terrível. Então, vejam bem, todas as religiões são boas. Vamos imaginar o seguinte: suponhamos que essas duas religiões não existissem. Não tem judaísmo, não tem islamismo. Nada. Teoricamente seria uma região de paz. Por quê? Porque no fundo, essas lutas todas que estão ocorrendo lá, são de fundo nitidamente religioso. Daí por que dizer que todas as religiões são boas, realmente é algo que é uma premissa falsa. Vamos ficar por aqui. Então, no mês seguinte, lá, nós vamos fazer o seguinte: dezembro, último sábado de dezembro, nós temos quase todo mundo viajando. Então, não vai ter dezembro nem janeiro. Vamos retomar com a Igreja Católica Apostólica Romana em fevereiro, o último sábado de fevereiro. Tá ok? Então, fica por aqui.